Tem a palavra o deputado Merlong Solano. Quase que eu ia dizer Nogueira. Bom dia, senhores deputados, senhora deputada, senhor presidente, deputado Temístocles Filho, senhoras e senhores aqui presentes, senhores telespectadores da TV Assembleia, ouvintes da Rádio Assembleia. Inicialmente trago uma boa notícia aos piauienses, aos telespectadores, aos deputados dessa casa. Em outubro de 2014, já demonstrando claramente a situação financeira grave em que o estado do Piauí se encontra, senhor presidente, o governo do Piauí conseguiu firmar com o CONFAZ, através do Conselho Nacional de Administração Fazendária, o convênio ICMS 110, de 21 de outubro de 2014, autorizando o governo do Piauí a antecipar em cerca de 15, 20 dias a receita do mês de janeiro de 2015 para o mês de janeiro de 2014. Para o mês de dezembro de 2014. Por este mecanismo, o governo anteciparia cerca de 180 milhões de receita e, para isto, abriria mão, através de isenção fiscal, através de renúncia de receita, abriria mão de 10 milhões e 800 mil para poder receber 20 dias antes a receita que normalmente deverá entrar no Estado no mês de janeiro de 2015. E com a qual a futura administração, com esta receita, precisará fazer frente às obrigações que o Estado tem que cumprir a cada mês. Bom, no meu modo de ver, isso já mostra um grande desequilíbrio, porque para antecipar por alguns dias, você abre mão de receita. E 10 milhões e 800 mil não são um valor insignificante para um Estado que está com as finanças tão abaladas quanto o Estado do Piauí. Mas, felizmente, há quem tenha juízo na Federação Brasileira e o Estado do Ceará resolveu o problema para o povo do Piauí. Porque a legislação do CONFAZ determina que todas as medidas acordadas quando dizem respeito à antecipação de receita, à mudança na legislação tributária, todas as medidas têm que ser aprovadas por unanimidade por todos os membros do CONFAZ, ou seja, por todos os estados brasileiros. E mesmo que eventualmente um convênio tenha sido aprovado, todos os estados ainda têm 15 dias para publicar um decreto dizendo se concorda ou não com aquele convênio. E o estado do Ceará publicou o decreto número 31.618, no dia 31 de outubro de 2014, dizendo assim: rejeita o convênio ICMS 110/2014, que autoriza o Estado do Piauí a conceder desconto pela antecipação do pagamento do ICMS, apurado pela sistemática normal e pelo regime de substituição tributária, nas condições que estabelecem em sua legislação tributária. Aí aqui vem o governador do Ceará, no uso das suas atribuições, fica rejeitado o convênio 110/2014, Fortaleza, 30 de outubro de 2014, Cid Ferreira Gomes, governador do estado do Ceará. Então, o governador do Ceará, no uso das atribuições que a legislação tributária brasileira lhe concede, resolveu um problema para o povo do Piauí. O estado do Piauí, passando patente pública de grave desequilíbrio financeiro, estava abrindo mão de quase 11 milhões de receita para antecipar em poucos dias a receita do mês de janeiro.
Eu não sei que prova mais contundente de desequilíbrio financeiro possa haver do que essa. Há poucos dias, então essa é a notícia boa. O Estado do Ceará resolvendo um problema financeiro do Estado do Piauí, permitindo um início menos doloroso da futura gestão do nosso governo, uma vez que ele poderá contar, como é normal, com a receita de janeiro sendo paga no próprio mês de janeiro e não no mês de dezembro, como estava se pretendendo com esta operação, que foi inviabilizada pela atitude do governo do Estado do Ceará. Seguimos adiante com a questão da folha de pagamento, senhor presidente. Da folha de pagamento. Já é público e notório, já falei sobre esse assunto aqui diversas vezes. O relatório de gestão fiscal referente ao último quadrimestre de 2013 mostrou que o governo do Piauí extrapolou o limite de gasto com o pessoal naquela oportunidade, ainda em 2013, ao superar o limite prudencial. A partir daí, medidas diversas deveriam ter sido adotadas para reduzir o gasto com o pessoal. Ao invés disso, o Estado não adotou as medidas mais prudentes que a legislação determina, continuou contratando pessoas, e isso levou o Tribunal de Contas do Piauí, em julho deste ano, a notificar o governo do Estado no sentido de adotar as providências exigidas pela legislação federal, no caso em questão, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Há poucos dias, o Tribunal de Contas do Estado, mais precisamente no dia 16 de outubro de 2014, através do seu Departamento de Fiscalização e Controle, que é o DEFAI, analisou as justificativas enviadas pelo governo do Estado àquela notificação que recebera em julho e não aceitou as ponderações do governo do Estado. É este o documento lavrado oficialmente pelo Tribunal de Contas do Estado e que eu recebi de maneira legal através de requerimento assinado em conjunto com o deputado Fábio Novo. Solicitei este relatório oficial do Tribunal de Contas e o li. E o que está nele comprova mais uma vez o que eu estou afirmando. Uma grave situação de desequilíbrio financeiro vigora no nosso Estado neste momento. E o Tribunal de Contas começa o seu relatório lembrando que a Lei de Responsabilidade Fiscal, logo no seu primeiro artigo, estabelece que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe ação planejada e transparente em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, incluindo a obediência a limites e condições no que tange a geração de despesas com pessoal. Dessa forma, diz o relatório do TCE, não assiste razão à defesa do governo ao afirmar que a extrapolação dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade ocorreu em razão de fatores alheios à vontade da atual gestão. Segue. Quanto ao momento da aplicação de providências para sanar o excesso de gasto com pessoal, as vedações e providências aplicáveis no caso de superação do limite prudencial ou do limite máximo, e nós superamos os dois, do gasto com pessoal, são de observância imediata, não dependendo de alerta a ser emitido pelo Tribunal de Contas. Então, o governo do Estado não precisa esperar por alerta do Tribunal de Contas não deve esperar por alerta do Tribunal de Contas para adotar medidas no sentido de ajustar as suas despesas aos ditames da Lei de Responsabilidade. Segue o Tribunal de Contas em sua análise. O Poder Executivo ultrapassou o limite prudencial desde o último quadrimestre de 2013, sem que as medidas constantes no artigo 22 da Lei de Responsabilidade fossem implementadas, culminando na extrapolação do limite máximo, que chegou ao final do primeiro quadrimestre de 2014 ao patamar de 50,23%.
Diante do exposto, o TCE notificou o governador Antônio José Moraes Souza Filho, Antônio, em 17 de julho de 2014. A. Pedindo esclarecimentos. B. Determinando a redução dos gastos com o pessoal nos termos do artigo 169 da Constituição Federal. Esse artigo aqui, meus senhores, manda diminuir em pelo menos 20% o gasto com o pessoal comissionado. E, se for necessário, se isso não for suficiente para resolver o problema, inclusive autoriza o governo do Estado a demitir pessoal efetivo. No caso, basicamente, servidores não estáveis, servidores que ainda se encontram no estado probatório. C. O Tribunal de Contas declarou nulo os atos administrativos que provocaram o aumento de despesas com pessoal nos últimos 180 dias do mandato e comunicou os fatos à Procuradoria-Geral de Justiça. O relatório do TCE, que é esse que eu recebi recentemente, deixa claro que o Estado não comprovou a adoção de medidas eficazes, isso aqui está entre aspas, direcionadas à redução das despesas com pessoal, notadamente aquelas constantes no artigo 169. O governador, ao contrário, continuou contratando o pessoal, diz o Tribunal de Contas. Cumpre notar que, nada obstante a notificação expedida ao gestor quanto à situação irregular e a determinação para a adoção das providências devidas, o excelentíssimo governador, ciente da situação limítrofe e gravíssima em que se encontra o Estado com relação ao limite de gasto com pessoal, ignorou as previsões legais, realizando ao revés inúmeras contratações indevidas em total desrespeito às normas de regência. O Tribunal de Contas é quem está afirmando isso. E o relatório quantifica as nomeações indevidas feitas entre 1º de maio e 30 de setembro de 2014. 1.275 nomeações de cargos em confiança, de cargos em comissão. Além destas, o Estado nomeou também 60 cargos efetivos, mas esses 60 cargos efetivos o Tribunal de Contas considerou legal, considerou regular, porque o gestor conseguiu comprovar que se tratava de substituição de pessoas ou falecidas ou de pessoas aposentadas, que neste caso a legislação permite. Né? Diante do exposto, diz o Tribunal de Contas, está suficientemente demonstrada a gravíssima situação de descontrole dos gastos com pessoal do Poder Executivo, sem que tenham sido adotadas as providências devidas para restabelecer os limites impostos na Lei de Responsabilidade Fiscal, em flagrante afronta com o artigo 23 dessa dita lei. E, em face a estas constatações, este departamento do Tribunal de Contas recomendou ao Pleno do Tribunal de Contas as seguintes providências. A. Aplicação de multa de 30% nos vencimentos anuais do excelentíssimo governador do Estado. B. Sustação dos atos administrativos que provocaram o aumento da despesa com o pessoal nos últimos 180 dias anteriores ao final do mandato. C. A determinação ao excelentíssimo governador do Estado que suspenda imediatamente qualquer ato de nomeação ou contratação de pessoal sem prejuízo da aplicação do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como a adoção incontinente das necessárias providências previstas no artigo 169 da Constituição Federal. E D. A comunicação à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Piauí para a ciência dos fatos e promoção das medidas que entender cabíveis. Tendo tomado conhecimento deste relatório, eu entrei com uma representação junto ao Tribunal de Contas, pedindo a aplicação imediata das sanções sugeridas pelo Departamento de Controle do Tribunal. E o Pleno do Tribunal de Contas já decidiu pela anulação das nomeações feitas nos 180 dias finais do mandato. E deu 10 dias de prazo para que o governador do Estado comprove a anulação das nomeações feitas
nas últimas semanas, nos últimos meses. Então, senhoras e senhores, é outro fato inconteste, baseado em relatórios do Tribunal de Contas, que mostram a situação de desequilíbrio financeiro do Estado do Piauí. Por si só, a quebra dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal em relação ao gasto com pessoal é suficiente para provocar gravíssimos prejuízos ao Estado do Piauí, a qualquer Estado, a qualquer ente federativo, porque o governo federal fica impedido de realizar transferências federais para o Estado do Piauí. É o que está no artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Extrapolado o limite de gasto com pessoal, se o governo não resolver o problema em 2 quadrimestres, que é o nosso caso, fica o governo impedido de receber transferências voluntárias federais, impedido de realizar operações de crédito e de diversas outras operações. Ora, como é que o Piauí poderá realizar investimentos... Deputado Merlon? Ou não, senhor? Se Vossa Excelência não se zangar... Não. Estou em paz. Não, só estou dizendo isso aqui. Nós temos aqui a ordem do dia. Primeiro, eu agradeço Vossa Excelência de estar fazendo um pronunciamento, porque nesse momento estava faltando o quórum. No momento já tem quórum aqui no nosso plenário. Era só questão de poucos... Pois não, senhor presidente, à vontade. Nosso deputado Juraci Leite, aqui. Projeto de lei, deputado Nerinho, que reconhece o Utilidade Pública Academia de Letras da região de Picos. Em discussão, em votação, senhores deputados e deputadas que aprovam, permaneçam com esse conta. Aprovado. Projeto de lei, deputado Gessivaldo Isaías, que declara de utilidade pública estadual o Instituto Nonato Santos. Em discussão, em votação, senhores deputados e deputadas que aprovam, permaneçam com esse conta. Aprovado. Projeto de lei, deputada Regiane Dias, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública estadual à Fundação Apoio a Entidades Cegos do Piauí. Em discussão e votação, senhores deputados e deputadas que aprovam, permaneçam com esse conta. Aprovado. Projeto de lei, deputado Mar de Menezes, que reconhece a utilidade pública a Federação de Tênis de Mesa do Piauí. Em discussão e votação, senhores deputados e deputadas que aprovam, permaneçam com esse conta. Aprovado. Projeto de lei, deputado Mar de Menezes, que reconhece a utilidade pública à Associação de Desenvolvimento Comunitário Contendas, com sede no município de Cocal. Em discussão e votação, senhores deputados e deputadas que aprovam, permaneçam com o segundo. Aprovado. Projeto de lei do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a promover a cessão de uso a título gratuito de bens imóveis pertencentes ao patrimônio imobiliário do Estado, referente ao terminal de ônibus e ao Centro Cultural, ambos localizados no residencial Jacinto Andrade, no município de Teresina, e da outras providências. Em discussão e votação, senhores deputados e deputadas que aprovam, permaneçam com o segundo. Aprovado. Projeto de lei, deputado Ismar Marques, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública estadual à colônia de pescadores, Z37, no município de Esperantina. Em discussão e votação, senhores deputados e deputadas que aprovam, permaneçam com o segundo. Aprovado. Projeto de lei do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a proceder à cessão de uso de imóvel pertencente ao patrimônio imobiliário do Estado do Piauí, situado Rua Governador Petrônio de Portela, sem número, bairro Centro, na cidade de José de Freitas, pelo prazo de 20 anos, para o Serviço Nacional de Aprendizagem e Comércio, Departamento Regional do Piauí, SENAC, no município de José de Freitas. Em discussão e votação, senhores deputados e deputadas que aprovam, permaneçam com 50. Aprovado. Senhores deputados, se Vossa Excelência se permitirem, como tem alguns que podem ser votados em segunda votação, declaro encerrada a presente sessão. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Em segunda votação, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a promover a cessão do uso a título gratuito de bens imóveis pertencentes ao patrimônio imobiliário do Estado, referente ao terminal de ônibus e ao Centro Cultural, ambos localizados no residencial Jacinto Andrade. Em discussão, em votação, senhores deputados e deputadas que aprovam, permaneçam com 50. Aprovado. Projeto de lei, deputado Ismar Marques, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública estadual da colônia de pescadores Z37, do município de Esperantina. Em discussão e votação, senhores deputados e deputadas que aprovam, permaneçam com 50. Aprovado.
projeto de lei do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a proceder à cessão do uso de imóvel pertencente ao patrimônio imobiliário do Estado do Piauí, situado na rua Governador Petrônio Portela, sem número, bairro Centro, na cidade de José de Freitas. Em discussão, em votação, senhores deputados e deputadas que aprovam, permaneçam com 50 aprovado. Deputado Merlong, muito obrigado pela gentileza. Uma palavra ao deputado Merlong. Deputado Juracilei, Vossa Excelência, bom, senhor, pode conversar com o senhor João Claudino. Eu estou seguindo uma linha de argumentação aqui no sentido de demonstrar, com fatos comprovados, uma situação de grave desequilíbrio financeiro no estado do Piauí. O primeiro que eu falei hoje foi esse da tentativa de antecipar créditos em 20 dias para a atual gestão, créditos previstos para janeiro, impostos, mesmo ao custo de abrir mão de cerca de 11 milhões de reais. Eu acho que é uma prova patente de aperto grave, porque quem está em situação tranquila do ponto de vista financeiro não abre mão de 11 milhões de receita por causa de 20 dias. Não é, deputado? Não abre mão de 11 milhões de receita por causa de 20 dias. Segundo, o estouro na lei de responsabilidade em relação ao gasto com o pessoal, que é gravíssimo porque impede que o Piauí continue recebendo transferências federais. Terceiro fato, a grave e temerária gestão dos recursos da Previdência do Estado do Piauí. Quando o governo deixou de pagar o déficit mensal de cerca de 45 milhões do IAPEP, da Previdência do Estado, gerida pelo IAPEP, deixou de pagar com recursos próprios, sacou recursos da Previdência e assim comprometeu a estabilidade do cálculo atuarial, ou seja, retirou dos aposentados a tranquilidade de que ao longo do tempo o fundo terá dinheiro para continuar pagando as suas obrigações. E aprovou, nesta casa, uma lei transferindo a obrigação de devolver o dinheiro ao fundo para a futura gestão. Para a futura gestão. Esta é outra prova em conteste. Outra prova em conteste. Seguindo no trabalho que temos feito nos últimos dias, tenho visitado órgãos do poder público, visitado entidades sindicais, conversado com diversos segmentos da sociedade, e o que eu tenho visto demonstra que esta situação de desequilíbrio financeiro está comprometendo de maneira muito pesada a capacidade do Estado prestar serviços essenciais à sociedade. As escolas de tempo integral deixaram de funcionar como escola de tempo integral. E isso não resultou de uma decisão dos professores, nem dos diretores, nem dos alunos, nem dos pais, senhor presidente. As escolas de tempo integral deixaram de funcionar como escola de tempo integral porque ninguém consegue passar 9 horas numa escola sem se alimentar. E elas estão sem receber os devidos repasses para pagar os fornecedores que fornecem a alimentação. Resultado, pararam de fornecer e as escolas de tempo integral voltaram para o antigo e surrado modelo de escola de tempo parcial. Estão liberando os alunos por volta de meio-dia para que eles retornem para casa para almoçar. Os orfanatos de responsabilidade do governo do Estado não receberam leite ao longo do mês de setembro e dependeram de doações voluntárias para alimentar as nossas crianças órfãs. As viaturas da Polícia Militar sem receber combustível para providenciar a segurança. Ontem visitei a FETAG, tive a oportunidade e a felicidade de ser recebido por toda a diretoria da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Estado do Piauí. E o que eu vi lá? Uma desesperança muito grande, uma fortíssima preocupação com o fato comprovado que os órgãos públicos que trabalham na zona rural, mais especificamente o EMATER e o INTERP, estão totalmente desestruturados, sem receber recursos mínimos que lhes permitam botar a máquina para funcionar. E com isso, diversas políticas públicas federais que precisam de uma
participação do governo do Estado estão comprometidas. Políticas importantes, como, por exemplo, o PRONAF, que é o Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar, que o governo federal vem aumentando a cada ano os recursos. Saltamos de cerca de 2 bilhões para a safra de 2002, 2003, para 24 bilhões para esta safra 2014 e 2015, para o Brasil todo. Mas sem a participação do EMATE, muitos agricultores não conseguem preparar os projetos para sacar esse recurso. Vimos o quanto foi doloroso este ano o governo honrar com seu compromisso em relação ao crédito garantia safra. Atrasou diversos meses, o que quase inviabilizou muitos agricultores a receberem este benefício. Ontem também tivemos uma reunião com a Caixa Econômica Federal. E lá constatamos que há mais de R$1 bilhão depositados na Caixa Econômica em nome do Estado do Piauí, para aplicação em diversos tipos de obras, principalmente na área de saneamento básico, num estado onde a cobertura de saneamento básico é uma das menores do país. E o dinheiro não é sacado, as obras estão paradas, por problema técnico, ou por problema jurídico, ou por problema financeiro. E qual é o problema financeiro? A falta de contrapartida para poder sacar um recurso. Às vezes a contrapartida é de 10%. Você tem 100 milhões lá para aplicar num sistema de esgotamento sanitário, mas você precisa entrar com 10 milhões. Então são fatos, senhores. Eu procuro evitar vir a esta tribuna falar apenas de coisas imaginárias. Tenho procurado pautar a minha atuação com base em fatos concretos. Por isso, entendi que era oportuno chamar a atenção desta casa, chamar a atenção da Procuradoria-Geral da República, chamar a atenção do Ministério Público e da própria sociedade para a necessidade de juntos adotarmos medidas preventivas que reduzam os inevitáveis efeitos negativos que a atual situação financeira do Estado acarretará sobre o próximo ano de 2015. O ano de 2014 já está perdido, mas é nossa responsabilidade tomar as providências no sentido de reduzir os impactos negativos sobre a sociedade ao longo do ano de 2015. Acho que todos nós estamos precisando seguir o exemplo do Tribunal de Contas, que numa gestão moderna tem conseguido evitar licitações fraudulentas, tem conseguido se antecipar aos problemas, determinando medidas que façam com que o governo se ajuste à legislação. Esse mesmo exemplo tem que ser seguido por esta casa, que é uma casa de fiscalização. Esse mesmo exemplo tem que ser seguido pelo Ministério Público, que é o fiscal da lei, e principalmente pela sociedade, que não pode ficar parada enquanto o Estado compromete a sua capacidade de prestar serviços e, assim, a sua capacidade de melhorar a qualidade de vida da população. Muito obrigado pela atenção.